Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, né, para que a gente consiga prosseguir com as nossas unidades, né, de aprendizagem. Nós temos agora a unidade 4. A unidade 4 ela vai falar sobre regência nominal e regência verbal, tá bom? O que é a regência? Normalmente, a regência é uma relação que existe entre um nome, né, ou um verbo, e os termos regidos por este nome ou por este verbo, tá bom? E ela sempre vai ser uma relação intermediada por uma preposição, né? Aquela palavrinha que ela vai ligar termos. Tranquilo? E a gente tem um objetivo, né? Ao final desta unidade 4. Vai ser classificar a relação de regências nominais em frases, né? As regras, né? Que a gente tem para que a gente use essas regências. E ela é super importante para o texto. A regência, ela dá uma clareza, né? Dá uma sequência de regras, né, de ideias lógicas para o texto. Olha só, a regência é a parte da gramática normativa que estuda a relação entre dois termos, né? Igual eu falei para vocês, que pode ser um nome ou um verbo. Verificando também se um termo serve de complemento a outro. A palavra oração que governa ou rege as outras chama-se regente. Então, toda aquela palavra que seja a principal, né, a que governa, né, ou rege aquela frase, ela vai ser o termo regente. E o termo que depende dela vai ser o termo regido. Tranquilo? Por exemplo, aspiro o perfume da flor, né? Eu cheiro o perfume da flor. E aspiro a uma vida melhor, eu desejo. Então, de acordo com a regência, né, de acordo com a preposição que ela tenha ou não tenha preposição, ela pode ter, esse verbo pode ter diversos significados. O que é a regência nominal? Alguns nomes são comparáveis aos verbos transitivos diretos, ou seja, lembra o que é verbo transitivo direto? É quando o verbo ele precisa de algo, né, de algum termo para completar o sentido dele, tá bom? E normalmente esses verbos, normalmente sempre, né, sempre esses verbos transitivos indiretos, eles vão pedir uma preposiçãozinha. A gente pode achar a preposiçãozinha de, a preposição a, opa, se a ficou feio, a preposição com, e a preposição por. Tranquilo? O complemento nominal é para o nome, o que o objeto indireto é para o verbo. Né? Então, o complemento nominal ele vai completar o sentido de um nome. E ele vai apresentar regências. Igual eu falei para vocês, assim como os verbos, alguns nomes apresentam mais de uma regência. Ó, nós temos algumas que a gente usa no dia, né? Eu vou grifar para vocês as mais comuns. Acessível a, acessível para, por, né? Adequado a, adequado com, adequado para. Amoroso com, amoroso para com. Ansioso de, ansioso por. Apto para, apto a. Atento a, atento em, atento para. Aversão a, aversão para, aversão por. Benéfico a, bom para. Capaz de, certo de, comum a. São esses que normalmente a gente usa, né? Cuidadoso com, curioso de, curioso por, descontente com, desejoso de, desfavorável a, desleal a, diferente de, difícil de. Também a gente pode falar sobre digno de. Então, são alguns aí que são dos principais, né? Vamos ver outro aqui, outros. Dúvida acerca de, dúvida em, sobre, fácil a, fácil de, fácil para, favorável a, feliz com, feliz de, feliz em, feliz por, fiel a, fraco para, fraco com, fraco de, fraco em algo, né? Grato a, idêntico a também, a gente usa bastante. Impróprio para, importante contra, importante para algo. Incapaz de, incapaz para. Incompatível também, né, gente? A gente usa bastante. Indeciso em. Intolerante com, intolerante para, normalmente intolerante à lactose também tem isso, né? Mal com, maior de.
Tem outros aqui também, né? Necessário a, necessário em, necessário para, orgulhoso com, orgulhoso para com, obediente a, para com, para por, né? Possível de que haja uma melhora, né? A gente pode usar esse exemplo. Próximo a, próximo de, respeito a, respeito com, respeito de, respeito em, entre, para com, por, sensível a, suspeito de, único a, né? Único em, único entre, único sobre, tranquilo, útil a, útil para, visível a. Então a gente tem muitos, né, que a gente usa aí no dia a dia, tranquilo? E o que seria a regência verbal, né? A regência verbal estuda a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e seus complementos. Na regência nominal é uma relação de dependência, né, entre nomes e complementos, e na verbal é entre verbos e os seus complementos, tá bom? Olha só, vamos relembrar aqui que é verbo transitivo direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de algo para completar o sentido deles. Tranquilo? E o termo que completa o sentido deles são os objetos diretos. Olha só. Por essa razão, uma das maneiras mais fáceis de se analisar um verbo é transitivo direto. O transitivo direto, né, é passar a oração para a voz passiva, pois somente o verbo transitivo direto admite tal transformação. Por exemplo, além de obedecer, pagar e perdoar, que mesmo não sendo verbo transitivo direto, admite a passividade, né? Ou seja, mesmo ele não sendo verbo transitivo direto, ele pode ser uma frase que tem um sujeito paciente, tá bom? É aquele sujeito que recebe a ação. Vamos então à lista dos mais importantes verbos transitivos diretos, né? Que são os verbos que surgirão em mais de uma lista, pois tem mais de um significado e mais de uma regência, né? Se, por exemplo, o verbo ele está sendo verbo transitivo direto em uma frase, ele pode ter um significado. E na outra a gente usa o mesmo verbo, só que seja um verbo transitivo indireto, ele vai receber outra regência, né? Outro significado. Por exemplo, o verbo aspirar, ele vai ser verbo transitivo quando significar absorver, né, ou sorver. Por exemplo, como é bom aspirar a brisa da tarde. A gente percebe que a gente não vai ter um complemento com preposição. Esse azinho aí que está no meio, ele é um artigo. O visar, né, o verbo visar, será verbo transitivo direto quando significar mirar ou dar visto. O atirador visou o alvo, ou seja, mirou o alvo, mas errou o tiro. O agradar será verbo transitivo quando significar acariciar ou contentar. Por exemplo, a garotinha ficou agradando o cachorrinho por horas, ou seja, ela ficou acariciando, né, contentando, né, dando carinho para este cachorrinho, tá bom? Querer será verbo transitivo direto quando significar desejar, ter a intenção ou vontade de, né, ou intencionar. Sempre quis seu bem, quero que me digam quem é o culpado. O chamar, o verbo chamar, será verbo transitivo direto quando significar convocar. Chamei todos os sócios, ou seja, convoquei todos os sócios para participarem da reunião. Então, esses verbos transitivos diretos, eles não têm preposição, tá bom? O verbo implicar, né? Ele vai poder ser um verbo transitivo direto, né? Quando ele significar fazer, supor, né? Dar a entender, produzir como consequência, acarretar. Os precedentes daquele juiz implicam grande honestidade, ou seja, eles acarretam essa grande honestidade, né? Eles dão a entender que ele tem muita honestidade. Suas palavras implicam denúncia contra o deputado, ou seja, produzem, né, a consequência dessas denúncias. O verbo desfrutar e usufruir também são verbos transitivos diretos, sempre, né? Desfrutei os bens deixados por meu pai, pagam o preço do progresso aqueles que menos o desfrutam. O verbo namorar é verbo transitivo direto, tá? A gente nunca vai dizer, eu namoro com o Joãozinho, né? Eu namoro o Joãozinho, tá bom? Ele, quando a gente usa a preposição com, é quando a gente está acompanhado, tá bom? Por exemplo, Joanilda
namorava o filho do delegado, né? Eu não vou dizer que a Joanilda namorava com o filho do delegado. O mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa. Ele não namorava, né, com a companhia da torta que estava sobre a mesa. Eu estava namorando este cargo há anos. Compartilhar, o verbo compartilhar, ele sempre vai ser transitivo direto também. Berenice compartilhou o meu sofrimento. O verbo esquecer e lembrar, ele vai ser verbo transitivo direto quando eles não forem pronominais, ou seja, quando eles não tiverem um pronome juntamente deles, tá bom? Por exemplo, esqueci que havíamos combinado de sair. Se eu falasse esqueci-me de que havíamos combinado de sair. Então, se a gente tiver o pronomezinho, seria o de que havíamos combinado de sair. Mas como eu não tenho esse pronome, né? A gente vai usá-lo como verbo transitivo direto. Verbo lembrar também, né? Ela não lembrou o meu nome. Se fosse ela não se lembrou do meu nome, né? A gente teria aí essa preposição, mas como a gente não tem o pronome, né? Vai ser sem preposição mesmo. E o que são os verbos transitivos indiretos? São aqueles que complementam algum verbo, né? Algum verbo transitivo de que forma indireta, ou seja, com uma preposição. E o termo que completa esse verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto, tá bom? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbos transitivos indiretos com a preposição a, com a preposição a, o azinho aí. Pode ser o verbo aspirar quando ele significar almejar e objetivar, ou seja, aspiramos a uma vaga naquela universidade, né? A gente deseja uma vaga naquela universidade. Por exemplo, gente, o verbo visar, né? Ele vai ser verbo transitivo indireto, quando ele significar também almejar ou objetivar. Então, sempre quando a gente usar o verbo aspirar ou visar, no sentido de almejar, né, de objetivar algo, a gente vai usar com a preposiçãozinha a. Por exemplo, sempre dizer melhor. Por exemplo, o verbo agradar. O verbo agradar com a preposição a, a gente vai usar essa preposição a quando ele significar ser agradável ou satisfazer. Por exemplo, para agradar ao pai, para satisfazer ao pai, para ser agradável ao pai, estudou com afinco o ano todo. O verbo querer será verbo transitivo indireto com a preposição a, quando significar estimar. Por exemplo, quero aos meus amigos como aos meus irmãos. Assistir será verbo transitivo indireto quando, e usando a preposição a, quando ele significar ver ou ter direito. Por exemplo, gosto de assistir aos Jogos do Santos. Quando vocês forem falar que vão assistir a um filme, né? Eu vou assistir. Normalmente a gente fala assistir um filme, né? Quando a gente fala, a gente vai ver, né? Olhar, né? Um filme, a gente tem que dizer assistir a um filme. Tá bom? Usando a preposiçãozinha a. Assiste ao trabalhador o descanso remunerado, ou seja, tem direito, né? O trabalhador tem direito ao descanso remunerado. O verbo custar será verbo transitivo indireto com a preposição a quando significar ser difícil, né? Nesse caso, o verbo custar terá como sujeito aquilo que é difícil, nunca a pessoa, né? Que será o objeto indireto. E aí, gente, existem verbos, né? Se existem verbos transitivos diretos, existem os verbos transitivos indiretos. E também pode acontecer um caso de ter verbos transitivos diretos e indiretos. Eles vão pedir dois complementos. Eles são tão carentes que eles vão ter que ter dois complementos. Por exemplo, chamei a atenção do menino. Quem chama algo, né? Chama algo a alguém, né? A expressão chamar a atenção de alguém não significa repreender, e sim fazer-se notado, né? Por exemplo, o cartaz chamava a atenção de todos que passavam por ali. Ou seja, o cartaz chamava alguém, né? Ou algo a alguém, ou para alguém. Tranquilo? E também, para a gente terminar, nós vamos ter os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles não precisam de um complemento, né? Eles são completos por si só, né? E são os verbos que, normalmente, sozinhos, eles vão indicar ação ou fato. Por exemplo, as margaridas morreram, os bebês dormiram, tranquilo?
Eles voltaram. Então, sempre quando a gente não precisar de um complemento, né, de algo que complete o sentido, esse verbo for completo, a gente vai usar esses verbos intransitivos, tranquilo? Pessoal, assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem. E em relação às regras, né, que a gente usa nas regências verbais, regências nominais, é importante que a gente assista a aula várias vezes e também procure ler o material sobre essas regras, né, tentar grifar aquelas palavrinhas, aquelas expressões que eu grifei com vocês no começo da aula, tá bom? Então é importante que a gente tente fixar essas regras dentro do nosso contexto, né, que a gente observe também como é que a gente anda falando, se a gente está usando a regência correta, né, a regência de acordo com as normas gramaticais. Tranquilo? Pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.